Gente, tá muito calor, muito quente. E isso não é mais específico de uma região só. Basicamente, região norte, centro-oeste, interior de São Paulo são os que sofrem mais, mas o Brasil inteiro está tomado por uma onda de calor. E a gente precisa passar algumas informações importantes aqui para vocês a respeito disso. Então, primeira coisa, é importante a gente saber que diversos grupos dessa população, da nossa população, estão especialmente em risco nesses dias de calor extremo, principalmente idosos, trabalhadores expostos diretamente ao sol e mesmo pessoas que trabalhem com alguma exposição indireta ao calor. Tá? Além disso, se você já teve algum episódio de insolação, saiba que esse é um termo, vamos dizer assim, meio genérico, que profissionais e leigos usam para identificar alguma condição relacionada ao calor, tá? Mas a gente precisa especificar um pouco mais a respeito de condições que agridem a saúde a partir de altas temperaturas, ambientes e temperaturas mesmo dentro de ambientes de trabalho que estão relacionadas ao ambiente lá fora, tá? Então é importante a gente saber que o termo utilizado pelos americanos, para vocês terem uma ideia, é o heat stroke, alguma coisa assim em termos de um AVC relacionado ao calor, para vocês terem uma ideia. É uma tradução absolutamente livre, porque não tem uma tradução específica para ele. O mais próximo que a língua portuguesa chegou é a insolação. Tá? Então, o que o americano classifica como heat stroke? Que é essa agressão pela temperatura um pouco mais intensa em relação às outras entidades do calor, tá? Ele é totalmente diferente das outras, ele é mais intenso, ele tem relação com uma exaustão pelo calor e com estresse pelo calor, que são gradações menores, todos confundidos, inclusive por profissionais. Agora, quando a gente fala de um heat stroke clássico, a pessoa, na sua maioria, ela não sua. Em alguns casos, a situação é tão grave que a temperatura chega acima de 40 graus, para você ter uma ideia, do corpo. Os sintomas são pele quente, avermelhada, seca, dores de cabeça, náusea, vômitos, desmaios, confusão mental e, se a situação agravar, até uma insuficiência renal pode acontecer. Tá? Por outro lado, uma situação que classificamos como uma situação de exaustão pelo calor, há um suor, agora sim, um suor excessivo. A pessoa pode sentir tontura, moleza, sensação de desmaio, uma pele meio pegajosa, às vezes até câimbras musculares, náuseas e vômitos. Por fim, tem uma estação um pouco mais leve, que é o estresse relacionado ao calor, o estresse pelo calor. Ou seja, um estresse térmico. É aquela típica sensação de irritação, um cansaço devido às altas temperaturas. Com possibilidade, sim, de acontecer tonturas, dores de cabeça e mesmo uma desidratação leve. Agora, como o heat stroke, ele é mais difícil de ser reconhecido, ele é o mais perigoso de todos. Ele é a situação mais grave de insolação e é importantíssimo que familiares, que profissionais de saúde, que mesmo colegas de trabalho estejam atentos para que haja uma procura ao sistema de saúde imediata ou mesmo que seja chamado o SAMU durante essa crise, tá? Durante o episódio de acometimento pela insolação, é importante que quem está próximo a esse paciente haja com uma certa rapidez, tá? A pessoa precisa ser colocada em ar fresco, sem excesso de roupas. Não é interessante oferecer líquidos a ela, é interessante fazer com que áreas do corpo que são mais sensíveis ao calor, como as coxas e o pescoço, sejam colocados tecidos úmidos, tá? Isso ajuda muito, vai tentar baixar a temperatura corporal e mesmo o uso de água gelada, tópico, ou mesmo de ventiladores, de ar-condicionado. A situação é tão séria que pode inclusive levar ao óbito. Só no verão europeu de 22, o heat stroke ocasionou cerca de 12 mil mortes na Europa. Olha isso. Tá? Então, além desses diferentes tipos de insolação, a saúde mental também pode ser afetada. Já temos relatos na literatura médica que mostram que ondas de calor podem ser um gatilho para quadros de ansiedade e depressão, agravados por casos de automutilação e até suicídio em alguns momentos de maior crise. Tá? Veja, se o corpo não descansa, diversos processos
biológicos podem ser impactados de uma forma muito agressiva em relação à regulação de temperatura relacionada à regulação de humor. Tá? Uma outra situação específica relacionada à saúde mental é aquela em que pessoas que não se sentem mais conectadas ou pertencentes ao lugar onde vivem, elas acabam se sentindo mais depressivas em relação a isso por conta de não conseguirem interagir com os seus próximos, as suas pessoas que são de próxima relação ali. Isso acontece muito em tragédias naturais, grandes queimadas, alagamentos, e aí é uma outra condição psicológica que acaba afetando a saúde física também. Tá? Um outro ponto interessante para a gente discutir é que há evidências de que ondas de calor aumentam inclusive chances de hospitalização, com hospitalização prolongada e morte por doenças cardiovasculares e doenças respiratórias. O efeito das ondas de calor é mais intenso no dia em que a temperatura sobe mais, logicamente, porém ele também pode acontecer até aproximadamente uma semana após esse dia de pico. Então, pessoas que já têm doenças no coração ou doenças pulmonares crônicas, particularmente a bronquite e o enfisema, também estão sob maior risco. Tá? Vale lembrar que em momentos de ondas de calor observa-se comumente o aumento na exposição à poluição do ar e de queimadas, o que piora ainda mais o efeito nesses dias muito quentes, pela possível desidratação, que também afeta a defesa do corpo todo, mas principalmente o tecido pulmonar, ocorrendo maiores riscos de infecções pulmonares. Então, agora que você sabe de tudo isso, compartilha com todo mundo, compartilha com aquele seu amigo que vai se beneficiar com essas informações e aproveita, já me segue aqui no perfil. A gente se vê